Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar novamente com vocês, participando desse momento tão especial, quando nós separamos esse momento para estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez estaremos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Dessa vez estaremos estudando o capítulo 4, versículos de 1 a 11. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. O texto diz o seguinte: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que esteja nos dando a direção para o estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, quando podemos estar estudando a tua palavra. Senhor, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê pleno conhecimento, Senhor, da tua palavra, pleno entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar por meio desse estudo, por meio dessa carta. Abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra e que ela ache guarita e que haja uma mudança, Senhor, de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos, confiantes, ó Deus. Amém. Irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo, ali aquela região da Galácia. Nós vimos que essa região foi uma das primeiras a serem evangelizadas por Paulo, depois que Paulo é enviado juntamente com Barnabé ali para aquela região, pela igreja de Antioquia. E Paulo, ele teve bons frutos desse trabalho, porque ele conseguiu formar igreja, mas foi um período de tribulação, onde Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado. Quando estivemos iniciando o estudo, nós fomos até ao livro de Atos, e estudamos ali, lemos os trechos do livro de Atos que falava desse período de evangelização de Paulo ali na Galácia. E agora os irmãos da Galácia se converteram, mas alguns judaizantes, alguns judeus convertidos chegaram ali naquela região. E eles, a gente já falou isso em várias aulas, mas eu vou falar mais uma vez porque é muito importante a gente ter isso em mente. Irmãos, a gente precisa entender o que era a religião judaica para um judeu. Fazia parte... Eles realmente viviam aquilo, fazia parte da cultura, parte da personalidade, era a vida. Quando a gente estuda ali, por exemplo,
a ida do povo para o cativeiro na Babilônia, a gente pode ver através de Salmos e através dos livros proféticos a tristeza que acometeu o coração daqueles judeus, porque eles dizem que penduraram os instrumentos e que as pessoas ficavam dizendo, cante, né? Cante uma canção para nós. E eles diziam, como é que nós podemos cantar uma canção? Como que nós podemos nos alegrar se o templo havia ficado, não é tão longe deles, Jerusalém estava tão longe deles, porque a religião deles estava muito ligada ao templo, aos sacrifícios, ao período em que eles eram obrigados, né, obrigados pela lei. A lei, né, pedia que eles fossem 3 vezes ao ano, cumprindo ali aquelas festas, o Pentecoste, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Então eles iam até ali, alguns não tinham condição de ir sempre, mas fazia parte da vida religiosa deles. A circuncisão, a guarda dos alimentos. A gente precisa entender que até Israel, ele pecou, ele se deixava levar por outros deuses. Isso era um círculo, não é, vicioso, que havia sido criado ali desde Juízes, quando eles entram na Terra Prometida e a gente começa a estudar o livro de Juízes, a gente vê ali aquele ciclo de pecado, né? Israel adorando outros deuses, Deus punindo o povo se arrependia, Deus mandava um juiz que levantava o povo numa batalha, eles ganhavam a batalha, ficavam durante um período ali dentro daquela situação, não é, perfeita diante de Deus, aquela situação certa diante de Deus, não adorando outros deuses, mas logo eles se bandeavam e entravam novamente nessa questão da idolatria e tudo mais. E Deus disse que devido a isso eles iriam para o cativeiro. E depois que Judá vai para o cativeiro, quando eles voltam, irmãos, eles querem e erram, continuam pecando e fazendo muita coisa errada. Mas uma coisa você não vai mais relacionar ao povo judeu, que é a questão da idolatria. Quando eles foram para a Babilônia, por ficar longe do templo, por não poder realizar os sacrifícios, por não poder estar ali nos dias especiais, nos dias de festas, o que eles criaram? Eles criaram as sinagogas. E é interessante porque isso também vem a falar, porque no texto de hoje a gente lê ali que na plenitude dos tempos, não é, Deus enviou o seu Filho. Essa plenitude do tempo, ela contempla muita coisa, ela contempla a língua, ela contempla ali a língua grega que era falada, da mesma forma que hoje nós temos o inglês, que é praticamente uma língua universal. Naquela época eles falavam o grego, havia a abertura das vias, não é? Das avenidas, das ruas, por onde podia ser feita a circulação de pessoas, o comércio também era realizado. Então, quando a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, ela quer dizer, inclusive, irmãos, que na plenitude dos tempos, por quê? Porque com o cativeiro babilônico e a criação de sinagogas nos lugares onde os judeus ficavam, aconteceu o quê? A expansão da religião judaica. Eles expandiram uma coisa que era territorial, que ficava ali dentro dos muros de Israel. Agora, o que eles fazem? Eles, ao terem sinagogas abertas em diversas regiões, eles estão expandindo a religião judaica, expandindo que Deus era o Criador do mundo, expandindo que Ele enviaria o seu Filho para libertar. Então, começa a acontecer todo um movimento de expansão. Uma coisa que nos outros países, nas outras culturas, eles tinham lá o Deus deles, a religião deles,
E não era dito, por exemplo, da vinda de Cristo. E para que se entendesse o que Cristo fez, o que Cristo ia fazer, que ia morrer na cruz, era necessário, principalmente, que as pessoas entendessem que eram pecadoras. Temos estudado isso ali no capítulo 3, quando Paulo fala que antes da lei não se sabia que era pecador. Nas duas últimas aulas eu falei muito da questão da lei de trânsito, exemplificando e dizendo, olha, antes de se estabelecer limites rodoviários, a pessoa pode ultrapassar porque ela não sabe. E antes da religião judaica ser expandida por diversos lugares, por diversos países, diversas regiões, as pessoas não sabiam, elas não tinham a lei e também elas não sabiam que eram pecados, que eram escravos da lei, que eram escravos do pecado. Elas não conheciam a lei. Então, tudo isso veio culminar aqui, quando o texto bíblico vai dizer que na plenitude do tempo nós precisamos entender tudo o que engloba realmente o momento em que Jesus nasceu. É importante entendermos que Deus não ficou lá de cima olhando e falando, esse é um momento bom para enviar Jesus, vou enviar Jesus agora. Não! Tudo estava sob o controle de Deus e as coisas vieram de acordo para que Jesus viesse. Os acontecimentos que antecederam a vinda de Cristo e que faz com que o tempo fosse propício para a vinda de Cristo, foram todos coordenados, administrados por Deus. É importante entendermos o controle de Deus na história, o domínio de Deus sobre nossas vidas, porque existe, irmãos, aquela ideia, algumas pessoas, elas partem achando que Deus pode ser um ateísmo que pensa assim, não, Deus pode ser pego de surpresa, ele não controla os acontecimentos e quando determinadas coisas acontecem, ele é pego de surpresa. Não, Deus tem controle de todas as coisas. Quando o povo de Israel, de Judá, o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia, estava sob o controle de Deus. E isso é uma coisa que muitas vezes é difícil da gente entender, porque os irmãos imaginam como que aqueles judeus, aquelas pessoas, os sacerdotes oraram pedindo para não ir para o cativeiro, mas estava sob o desígnio de Deus. E hoje nós podemos olhar e entender o propósito de Deus com o cativeiro, o propósito de Deus com tudo que veio acontecer. E isso é muito importante para nós trazermos para a nossa vida. Nem sempre as coisas vão sair de acordo com o que você pensa que é o melhor para você ou de acordo com o que você quer que aconteça. Mas você precisa saber que Deus tem o domínio de todas as coisas sob suas mãos. Isso é muito importante. E Paulo veio tratando aqui no capítulo 3, falando sobre a lei, sobre a importância da lei, que a lei ela é de Deus, a lei é boa. A lei, irmãos, ela é boa. O propósito da lei é nos provar o quão distante de Deus nós estamos. A lei em si, ela não é má. A forma como se eles estavam querendo utilizar a lei é que era errada. Porque os judaizantes que estavam ali naquela região da Galácia estavam falando para os membros daquela igreja formada por Paulo que Paulo não tinha pregado um evangelho completo, que eles precisavam para alcançar a salvação, cumprir, além de aceitar Cristo, cumprir alguns desígnios para que eles pudessem ser salvos. Aí está o grande erro, o grande pecado, a grande heresia. Quando você imagina a semelhança daqueles judeus que precisa fazer algo para ser salvo. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. Foi um sacrifício, uma única vez. E com isso, ele
através de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, exterminamos o peso do pecado de nossa vida, porque pecadores continuamos sendo. É importante nós entendermos esses detalhes para que possamos realmente ter o pleno conhecimento de Deus, para que possamos realmente ser salvos, podemos até colocar dessa forma. E por isso era importante, irmãos, eu não consigo alcançar o sacrifício de Cristo na cruz, eu não consigo aceitar o sacrifício quando eu não me entendo pecador. Esse é um dos grandes problemas também, porque nós temos a questão das pessoas quererem fazer para poder ser salvo, e nós temos também um evangelho que hoje, um evangelho entre aspas, é passado para as pessoas quando não se quer pregar a lei. Eu preciso fazer com que a pessoa para quem eu estou pregando Cristo se reconheça um pecador. Se ele não se reconhecer um pecador, ele não entende que ele precisa da salvação e que somente Cristo pode dar salvação para a vida dele. Estão entendendo que eu dependo de entender que sou pecador, e eu entendo que eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador mediante a lei. Quando eu entendo, quando eu vejo a lei, quando eu vejo o que Deus quer para a minha vida, então eu reconheço que eu estou muito distante de tudo isso que Deus quer para a minha vida. E aí eu reconheço que eu sou maldito e que eu mereço a morte. E aí eu consigo entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim. Mas vamos para o texto. Paulo, ele começa dizendo aqui: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Lembra que na aula passada nós estudamos Paulo faz ali duas comparações. Primeiro ele diz que a lei foi o aio, e ele diz também que a lei era o carcereiro, a lei nos mantinha preso, e que a lei era o aio, uma espécie ali de pedagogos. Lembra que falamos bastante sobre isso. Agora Paulo vai dizer aqui, ele vai utilizar uma questão que era muito conhecida por aquele povo naquela ocasião, que é a questão do herdeiro menor. Quando um homem tinha muitas posses, ele era possuidor de muitas posses e ele tinha o seu filho, era estabelecido para aquela criança um tutor. Porque se aquele homem viesse a morrer e o seu filho fosse ainda menor de idade, e esse menor era o pai que estabelecia se a maioridade se daria com 18, 20, 25, 30 anos, quem estabelecia isso era o pai, era o patriarca, e ele estabelecia um tutor, e ele estabelecia também ali um tutor e um curador. O tutor, ele ia cuidar da educação desse lado, e o curador ia tomar conta da parte financeira. E Paulo, ele diz aqui que durante o tempo em que esse herdeiro, durante o tempo em que o filho do patriarca é menor, ele ainda não alcançou a idade estabelecida pelo pai para que ele possa ser considerado de maior idade, durante todo esse período, ele diz que o herdeiro não difere do tutor nem do curador. É como ele está ali posto no mesmo nível que o escravo. Apesar de ser herdeiro, ele não pode tomar posse daquilo que pertence a ele, porque ele ainda não alcançou a maioridade estabelecida pelo pai. Agora Paulo entra com esse exemplo para explicar o que foi o período da lei, o que é a lei, o que nós somos antes de termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E ele continua aqui no versículo 2,
que em nada difere do escravo, posto que é ele o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai, que é o que eu falei, era o pai quem estabelecia essa maioridade. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Esse rudimento do mundo aqui, dentro lá da tradução grega, eu estava lendo, está aqui, é como se ele estivesse dizendo, inclusive aqui no versículo mais à frente, no versículo 8, ele vai falar o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, com letra maiúscula, servis a deuses, que por natureza não o são. Então, esses rudimentos do mundo seriam esses deuses estranhos, esses deuses falsos, porque a gente sabe que dentro daquela cultura adorava-se a tudo, tudo era motivo de adoração. Você tinha ali o deus do sol, o deus da lua, o deus disso, o deus daquilo, tinha Baal, não é? A Astera, tinha aqueles deuses todos que a gente estuda quando lê o Velho Testamento, e também dentro das aulas que já tivemos de Colossenses, Efésios, tivemos oportunidade de estudar a respeito de vários deuses que eram adorados dentro daquela cultura. E Paulo está dizendo aqui, olha, que assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, estávamos sujeitos a adorar a esses deuses. Por quê? Quando ele diz aqui que éramos menores, antes de termos essa alforria, não é? A maioridade, antes de termos a maioridade. E quando é que se dá a maioridade para o homem? Dentro desse estabelecimento religioso aqui que Paulo está colocando, quando o homem entende que ele é pecador e que ele necessita receber o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que ele possa ser salvo. A nossa maioridade, ela se dá a partir desse momento, quando eu aceito Cristo como meu Salvador. As comparações que Paulo está fazendo aqui, elas se dão até para o dia de hoje. Se a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, ele não tem a Cristo como único e suficiente Salvador, ele está sujeito a quê? Aos rudimentos do mundo, aos deuses desse mundo. Está sujeito aí a Mamon, está sujeito aí a tudo, não é? Que esse mundo tem de ruim e de não produtivo. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí ele continua: vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse versículo 4, ele nos leva a Gênesis 3. Não é? Eu acho isso assim maravilhoso na Bíblia. Realmente, por meio disso, podemos entender que a Escritura é divinamente inspirada por Deus, porque agora aqui nessa carta aos Gálatas, Paulo vai fazer menção de Gênesis 3. O que acontece lá em Gênesis 3? A queda do homem. Adão e Eva pecam, e Deus vai dizer ali para Adão qual seria o seu castigo, para Eva. E o que Deus diz para a serpente? Que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela iria ferir o calcanhar, mas a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E aqui Paulo está dizendo: vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ou seja, Paulo está aqui falando do cumprimento daquilo que Deus havia dito para a serpente lá no Jardim do Éden. Porque Cristo veio, e ele veio de que forma? Nascido de mulher. Então, o Deus homem, ele veio. Maria gerou quem? Maria gerou a parte de Jesus que era humana ou a parte de Jesus que era divina?
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quem morreu na cruz do Calvário? A parte de Jesus que era Deus ou a parte de Jesus que era homem? Nós não podemos fazer essa desassociação. A Bíblia é bem clara quando ele estabelece que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, quando Maria gerou, ela gerou Jesus. E quando morreu na cruz, morreu ali também Jesus inteiramente. E ele vai continuar aqui, que ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados, para nos resgatar dos que estavam sob a lei. Por quê? Porque a lei nos mostrava o quão pecadores nós éramos. Então ele está dizendo aqui, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando se é um filho adotivo, ele tem os mesmos direitos que o filho carnal, o filho que nasceu ali da concepção daquele homem e daquela mulher. Quando eles adotam, a criança passa a ter o mesmo direito. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então nós nos tornamos filhos de Deus. Já falei isso aqui também em algumas outras aulas, que utilizamos muito a expressão de que todos são filhos de Deus. Não. Nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, somente aqueles que aceitam Cristo Jesus ali crucificado na cruz do Calvário. Somente aqueles que creem que Jesus é o único meio pelo qual ele possa ser salvo. Essa é a única forma que você tem de se tornar um herdeiro, de se tornar um filho. E ele continua, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esses entendimentos aqui, irmãos, eles são muito importantes, como esse entendimento do versículo 5, de que nem todos são filhos de Deus, que filhos de Deus é somente quem aceita Jesus Cristo como Salvador. Entender aqui a vinda do Filho de Deus nascido de mulher, ligando com Gênesis 3. Entender aqui que nós somos filhos de Deus, e porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Aqui mostra que quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Então não existe, irmãos, esse segundo batismo. As pessoas às vezes perguntam, você já recebeu o Espírito Santo? Sim, nós recebemos o Espírito Santo no dia em que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele entra em nossa vida. Ele passa a entrar. E aqui Paulo continua dizendo aqui, ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. É uma expressão carinhosa, é como se fosse paizinho, não é papai. É isso que significa o Abba. E ele continua, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Mais uma vez, Paulo vai repetir aqui, como que resumindo aquilo que ele veio falando nesses primeiros versículos, não é? Ele vai fechar dizendo, agora nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Escravos de quê que Paulo está se referindo? Escravos do pecado. Porque agora nós somos filhos, e sendo filho, nós somos herdeiros de Deus. E o que é que nós vamos herdar? A vida eterna com o nosso Senhor e Salvador. Versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Podemos fazer a referência lá com os rudimentos do mundo que já lemos aqui no versículo 3. Antes de servirmos a Deus, antes de conhecermos a Deus, irmãos, nós servíamos aos deuses desse mundo. Mas agora que nós conhecemos a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos?
Então Paulo está falando agora que vocês conhecem alguma pessoa que depois de adotada, ela quer renegar, ela quer voltar a ser um órfão e não quer receber essa família? Humanamente pode até ser que você conheça, não é um bom exemplo na verdade, mas com relação aqui, Paulo está dizendo, olha, vocês não são mais escravos. É como se o Senhor tivesse adotado o escravo para ser filho dele. E esse escravo agora simplesmente ele nega que quer ser filho do Senhor e quer voltar a ser escravo, que ele prefere a vida de escravidão. Paulo está dizendo, vocês aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então agora vocês receberam o Espírito Santo. Vocês são filhos de Deus. Como que vocês podem querer voltar aos rudimentos do mundo? Como que vocês podem querer voltar a fazer todos esses rituais como se esses rituais pudessem trazer para vocês a salvação? E ele diz, guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. É muito interessante, irmãos, porque essa questão do judaísmo é uma coisa que até hoje, vira e mexe, a gente percebe em algumas igrejas a prática dos rituais judaicos. Não come determinado alimento, festeja as festas que os judeus festejavam, entende? Querem trazer novamente à tona alguns rituais. Realmente é algo assim que chama atenção, porque parece nos levar a um estado de espiritualidade maior do que o comum. Mas isso tudo, irmãos, é balela e é em vão. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e precisamos dar espaço para que o Espírito Santo cresça dentro de nós, para que nós possamos produzir frutos para o Espírito. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo ele possa atuar na minha vida, ele possa que quando eu toque uma pessoa, quando eu fale com uma pessoa, quando eu ministre a uma pessoa, não seja eu, mas seja o Espírito. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A questão toda não está no fato, irmãos, não é seguir nos rituais judaicos ou mesmo outros rituais que criamos dentro da nossa cultura, de uso de determinado tipo de roupa, determinados tipos de cabelo. Eu lembro que quando estivemos estudando a carta aos Colossenses, eu trouxe várias igrejas, não é, que praticam heresias nesse sentido, e eu lembro que tem determinadas religiões que inclusive estabelece a cor da roupa que se deve usar, a forma como se deve andar vestido. Então nada disso, irmãos, pode até parecer, humanamente falando, que tem um aspecto muito espiritual, mas nada disso é de fato espiritual. Nada que seja externo, irmãos, pode ser espiritual. O espiritual, ele sai de mim e contagia as pessoas que estão ao meu redor. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. E é o meu desejo nesse dia. Obrigada.